pessoal dele, para que fosse com Neemias, para que Neemias fosse protegido, para que o ouro, que o rei também deu ouro, para que fosse comprados materiais ali naquele tempo, para edificar aqueles muros. E então, Neemias ele foi honrado naquele momento. Imagina a honra que Neemias não teve. Imagina o amor que aquele rei sentia para Neemias. Deu ouro, deu cartas, autoridade e a escolta pessoal dele, que eram os melhores homens. Imagina, você sendo rei, você escolhe os melhores homens para te defender numa guerra. Os melhores. Os melhores homens do rei não estavam nas guerras, estavam com ele. Não estavam nas guerras. E Neemias, quando ele fez o pedido de voltar a Jerusalém, o rei deu ouro, deu as cartas, a autoridade e deu o exército pessoal dele para Neemias. Só que ele deu tudo isso, mas ele também deu um prazo. Porque tudo na nossa vida que a gente começa a fazer tem um prazo. Tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim. E Neemias falou: eu voltarei daqui tantos dias. E ele foi. E quando ele chegou lá naquela cidade, ele avaliou como estava a situação daquela cidade. Porque antes da gente fazer qualquer coisa, a gente tem que observar como que está a situação. O que será que eu tenho que fazer? Quanto material eu vou precisar? Aonde é que eu vou atuar? Aonde eu vou agir? O que eu vou fazer primeiro? A gente tem que pensar. A gente não pode, irmão, sair fazendo as coisas por conta própria, do jeito que a gente acha, desesperadamente, querendo que as coisas se resolvam sozinha. Não, ninguém vai resolver. Não vai acontecer nada se a gente não parar para pensar. E só quem vai dar a sabedoria da gente agir, da gente fazer alguma coisa, é Deus. Aleluia. Só que Neemias ele avaliou, mas ele não levou ninguém com ele. Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, irmãos. A gente quer fazer alguma coisa e a gente leva alguém conosco. A gente divide, compartilha ali o nosso sonho, os nossos planos. E não pode. Olha o exemplo de Neemias, ele chegou e ele foi em segredo, ele saiu de noite, saiu andando, foi vendo, foi planejando e não falou nada para ninguém. E eu creio, vou falar a mesma palavra que estamos falando durante essa semana e eu achei muito bonito. Vamos conjecturar, ó, chique, né? Então vou conjecturar aqui que depois que Neemias andou e quando ele estava caminhando e vendo, avaliando a situação, ele estava em oração com Deus. Ele estava orando. Ele avaliou e depois ele orou. E agora, Deus? Eu já vi onde precisa agir. Eu já sei o que precisa fazer. Só que como que eu vou falar isso para o povo? Como que eu vou animar esse povo para fazer a tua obra? Como, Deus? E Deus ali deu uma estratégia para que Neemias falasse com o povo. Neemias ele demonstrou a sua tristeza, ele demonstrou ali que aquela obra ali não era para o povo, que aquela obra ali era para Deus, que era a cidade de Deus, que o povo era escolhido de Deus. E Deus tocou no coração do povo. Neemias somente confiou em Deus. Ele confiou em Deus para a realização daquela obra. Ele era um homem de oração. Ele orava a Deus e Deus respondia. E Neemias ele teve sucesso. O sucesso de 52 dias com o trabalho terminado. Após 52 dias que ele começou, e Deus levantou aquele povo e deu todo o suprimento para que eles fizessem aquela obra. E em tempo muito rápido, Neemias terminou aquela obra, levantou todos aqueles muros. E depois ele ficou governando naquela cidade. Ele governou 12 anos naquela cidade. E acabou o prazo que ele tinha dado para o rei. E ele teve que voltar. Ele voltou para o reino. Ele voltou para a Babilônia. E ele ficou mais 2 anos servindo o rei na Babilônia. Até que o rei achasse graça novamente
e que mandasse ele de volta para Jerusalém, para que ele continuasse governando Jerusalém até o dia da sua morte. Só que quando Neemias voltou, ele encontrou o povo novamente corrompido, novamente em pecado. Questão de 2 anos, o povo não reconhecia mais a Deus e as coisas que Deus vinha fazendo. O coração do homem, ele sempre volta para o mal. Sempre o coração do homem vai voltar para o mal. Mas que o nosso coração, irmãos, seja voltado para o bem. Aleluia. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Se nós não formos Neemias para esse povo, ninguém será, irmãos. Cada dia nós temos que pedir estratégia para que Deus venha nos capacitar para fazer a obra de Deus. Quando Neemias voltou, diz a palavra do Senhor com estas palavras, que Neemias teve que gritar com uns, Neemias teve que brigar com outros, em outros Neemias teve que espancar com essas palavras, e outros Neemias arrancou o cabelo. Para quê? Para que eles se voltassem novamente para o Senhor. E diz a palavra de Deus que aquele povo se voltou novamente para o Senhor. E ainda há profeta em Israel, porque depois que Neemias restaurou aquela cidade, Zorobabel restaurou o templo, Esdra edificou o povo na palavra, aí Deus levantou Ageu como profeta, e ele profetizou que a glória do segunda casa será maior do que da primeira, porque o primeiro templo era glorioso e o segundo templo estava sendo reedificado por Neemias, Zorobabel e Esdras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para terminar, irmãos, vou contar a história de um rei. Tinha um rei e ele tinha ali um soldado, um escoteiro, uma pessoa que andava, é o braço direito dele. Era ali o protetor do rei. E o rei, ele saiu para explorar uma cidade que ele acabou de conquistar. E quando ele saiu para aquela cidade, aconteceu que veio ali um povo, um pessoal ali e atacou aquele rei. Só que aquele soldado que estava com ele protegeu e lutou contra aqueles homens. E ele era habilidoso, ele era o melhor homem do rei. Só que mesmo assim, um daqueles outros cortou o dedo do rei. Mas aquele cavaleiro, ele conseguiu ali tirar o rei daquela situação e levou o rei de volta para o reinado. Só que ao chegar ali no palácio, o rei ele era tomado de poder. O rei era ambicioso, o rei era ignorante, era uma pessoa muito assim arrogante. E aquele oficial ali estava feliz porque ele tinha protegido a vida do rei. E era um oficial ali temente a Deus. E o que aconteceu? O rei olhou para ele, e aí aquele soldado falou, agora ele vai me agradecer. Mas não, o rei olhou para ele, falou, seu maldito, e xingou ele de um monte de coisa. Ele falou, aí ó, você permitiu que eles decepassem meu dedo, agora você vai ficar preso. Você vai ficar preso aí por muito tempo. E aí o rei mandou aquele rapaz ser preso. Não foi grato aquele rapaz por ter salvado a vida nem nada, porque ele era arrogante. E aí um tempo depois que fazia muito tempo que aquele rapaz estava preso, aí o rei foi explorar com outro exército pessoal dele, foi explorar uma outra terra, e naquela terra tinha ali um povo que eles faziam ali uma oferta para o Deus daquele povo lá, e eles pegaram aquele rei e aquele exército, eles mataram todos dos oficiais do rei. Só deixaram o rei vivo. Para quê? Para sacrificar o rei para o Deus deles. Só que chegou na hora do sacrifício ali, o rei já estava desanimado, agora já era, vou morrer, chegou a minha hora. Aí um daqueles sacerdotes daquele povo lá, observando o rei, viu que não tinha um dedo.
E eles não poderiam oferecer nada que tivesse um defeito para o Deus deles. E então eles libertaram aquele rei. E aquele rei voltou para o reino. E quando aquele rei voltou para o reino, ele chegou naquele oficial que ele tinha mantido preso. E ele contou essa história que aconteceu para aquele oficial. E aquele oficial falou: Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas. E então o rei perguntou para ele: se Deus é bom, se Deus é maravilhoso e se Deus sabe de todas as coisas, por que Deus permitiu que você ficasse preso? E ele falou: porque se eu estivesse contigo, a oferta seria eu. Aleluia. Então, irmãos, da mesma forma que aconteceu nessa história, Deus também fez com aquele povo na Babilônia. Deus permitiu que eles fossem tornados cativos, para que depois viesse Jesus Cristo e viesse edificar o verdadeiro templo do Senhor, que não está em casas, não está em pedras, está em nós. Ele veio como expiação do meu e do seu pecado, para que Deus pudesse habitar nas nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós temos que edificar paredes. É por isso que nós temos que edificar a nossa vida cada vez mais no Senhor. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos os profetas de Israel. Aleluia. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.